Esse capítulo 6, do versículo 7 a 13 do Evangelho de São Marcos é marcado com esse envio dos 12. Vocês percebam que aqui Jesus ainda não morreu. Depois da morte de Jesus, ele envia os 12 para evangelizar todos os povos. Por enquanto aqui ainda não é todos os povos, ainda não são todos os povos, é somente os judeus, porque existia uma promessa de que o Messias viria para os judeus, e os judeus, na verdade, eles carregavam isso, né? Que só eles eram os que iriam se salvar, os que estavam salvos, como se não se pudesse ter oportunidade nenhuma de conversão para os pagãos. Mas depois Jesus mostra isso, que não é bem assim. Ele veio para salvar todos, mas a mensagem primeiro foi enviada aos judeus. E aqui ele dá todas as orientações que os apóstolos deveriam dar nesse primeiro envio que eles tiveram. Mas aqui eu quero trazer o detalhe do versículo 12. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Ora, o núcleo da pregação era essa: todos deveriam se converter, ou seja, todos deveriam mudar de vida. Vocês veem que a pregação do Evangelho não consiste apenas em festividades, né? Em alegrias e tudo mais. É um chamado à mudança de vida. É preciso que haja uma mudança dentro do coração da pessoa. Se ela praticava, se cometia, se fazia coisas erradas, já não é tempo mais de cometer essas coisas erradas. É tempo de ser de Deus. É aqui que consiste a conversão. Vocês veem que hoje São Paulo Mix e seus companheiros lá no Japão, imagina, eles vão para lá, eles vão para dar a vida, e realmente eles deram a vida. Imagine, em meio à perseguição daquele imperador, eles continuaram firme anunciando a boa nova, chamando os japoneses à conversão, sem medo, porque antigamente, né? Hoje já não é tanto assim, né? Já não é tanto assim, não é assim. Antigamente, quando se ia pregar o Evangelho, as pessoas iam e não sabiam se iriam voltar, porque elas iriam para dar vida, elas iriam para morrer. Hoje é tanta proteção, né? Se prega o Evangelho assim, mas não pode falar isso, nem pode falar aquilo, porque senão você pode ser processado, senão pode acontecer aquilo com você. Então não fala isso não. Tá vendo? Proteção, medo de dar vida, medo de morrer, medo de ser preso. E por causa disso, a conversão não acontece no coração dos outros, das pessoas que precisam ser salvas. Como eu falei ali no início da missa, né? Imagina 25 pessoas, adolescentes, jovens, adultos, todos lá crucificados. O imperador mandou crucificar todos, estão todos lá crucificados por causa do Evangelho, por irem anunciar a boa nova, por terem ido anunciar o Evangelho da salvação. Os japoneses precisavam se converter, porque senão eles não iriam se salvar. E por isso eles dão a vida. E ali diz que eles vão lembrando os salmos, né? Louvai o Senhor porque é bom. Olha, crucificado, e eles dizendo: louvai o Senhor porque Ele é bom. E outros dizendo: perdoa, Senhor, esses homens que estão fazendo isso conosco, que eles se salvem, que eles se convertam. Isso é evangelizar. Mas
Dentro disso, eu quero fazer uma pergunta para você, que é para mim também. Você que é cristão, que é católico, que um dia, no processo da sua vida, em algum momento, você se voltou realmente para a igreja. Eu pergunto para você, você realmente é convertido? Padre José Augusto, você como sacerdote, você realmente é convertido? Bem, a conversão, para se ver se uma pessoa realmente ela é convertida, ela precisa ter 3 desejos no coração dela. O primeiro desejo, o desejo de amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma. Convertido, ele carrega dentro do coração dele: eu preciso cada vez mais amar a Deus, como diz São João, né? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro dando-nos a vida. Nós não existíamos e Ele nos deu a vida. Ele nos trouxe do nada. Não é que a gente morava no nada, né? Nós não existíamos. E só por isso, dentro do coração nosso, deveria existir esse desejo de amar, de todo o coração, com todo o ser, com toda a alma. O segundo desejo que deve ter no coração daqueles que dizem que são convertidos, o desejo de não ofendê-lo. Eu não posso ofender a Deus. Os pecados não deveriam existir na minha vida, principalmente os pecados mortais. Ainda tem aquelas pessoas que ainda dizem assim: o meu pecado de estimação. Não, nós não podemos ter pecado de estimação, jamais. Ou grande ou pequeno, o pecado é sempre pecado, é sempre ofensa ao nosso Deus, que tanto nos amou ao ponto de Ele provar o amor dele, dando o Filho dele para morrer na cruz por nós. Esse é o segundo desejo, de não ofendê-lo. Todo dia quando eu acordo, eu vou lá diante da imagem de Nossa Senhora e eu faço aquela oração: ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Antes de eu morrer, minha mãe não permita. Se no dia de hoje é o dia que eu irei morrer, não permita que eu caia em pecado mortal. Porque na verdade nós católicos, não era nem para nós dizermos pecados mortais, porque uma vez que o pecado mortal não deveria existir na nossa vida, era para nós estarmos dizendo para não cair em pecado venial. Era para ser assim. Porque o nosso coração, por estar tão cheio de amor a Deus, e o nosso desejo é de amá-lo mesmo de todo o coração, e quem ama não quer ofender o próximo. Então nós católicos, não deveria existir pecado mortal na nossa vida. Deveremos estar lutando pelos veniais. E o terceiro desejo, o desejo de querer estar no céu, o desejo de querer viver com Ele para sempre. Esse desejo existia no coração dos santos. Os santos diziam assim: me leva hoje, se for preciso, para estar contigo. Você vê que os convertidos de hoje, os pregadores de hoje, eles ficam sempre dizendo, né? Deixa eu ficar mais um tempo aqui. Não tem desejo de ir para o céu.
Não, Senhor, que eu dure mais uns 9 anos, 10 anos, 50 anos. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa que se diz ser de Deus e que vive para Deus, vive dizendo: agora não me leva hoje não, eu ainda tenho muitas coisas para fazer. Ou não acredita na existência do céu, ou está tão apegado a esse mundo que não quer ir para lá, ou deve estar com algum pecado que não consegue sair. Porque os santos, eles desejavam estar com Deus. Então, eu volto a perguntar: você que disse que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que agora você é de Deus, existem esses 3 desejos dentro do seu coração? Vou repetir de novo. O primeiro, o desejo de amá-lo acima de todas as coisas. O segundo, o desejo de não ofender a esse Deus maravilhoso. E o terceiro, o desejo de ir para o céu. Estou dando um tempo para você pensar um pouco, porque nós precisamos pensar. A gente vai ouvindo as coisas, vai ouvindo, a gente ouve, mas não para pensar, né? Aí já entra com outra coisa, aí não medita, e por isso a verdade não encarna dentro do nosso coração, porque a gente vai ouvindo, é um monte de coisa que a gente ouve, é muita coisa, mas não para pensar. Você já parou para pensar nisso? É aquilo que eu já falei aqui, né? Uma vez eu fui no aniversário de um sacerdote de 90 anos, aí depois de tudo ali, aí qual é o seu desejo? O desejo dele, olha, 90 anos, o desejo dele era que Deus desse a graça de ele viver mais 30 anos. Eu fiquei decepcionado, porque era para aquele sacerdote de 90 anos, ele está dizendo assim: eu já dei tudo que eu tinha que dar. Meus filhos, cada dia que passa eu vejo se aproximar o dia de eu encontro de Deus, que é o meu grande desejo, porque eu vivi só para Ele. Eu já não tenho mais tantas firmezas nas minhas pernas, até para celebrar a missa. Eu necessito até de pessoas que me ajudem. Cada dia que passa eu vejo que se aproxima esse dia, e que se aproxime o mais rápido possível, porque eu quero ir para lá. E o meu pedido para vocês é o seguinte: sejam santos, para um dia nós nos encontrarmos lá. Era assim que deveria ser, mas não, só para velhinho diz: eu quero mais 30 anos. Meu Deus, 90 anos, mais 30, Jesus amado. Eu acho que não compreendeu nada, né? A pessoa levou a vida toda dando a vida para Deus, e depois só para velhinha, e depois ainda diz que quer mais 30 anos. Pelo amor de Deus, está muito apegado a esse mundo, ainda não entendeu a essência da nossa vida, porque a nossa alma aspira pela santidade, a nossa alma aspira por amor a Deus, a nossa alma aspira por ficar com Ele para sempre, e eu ainda estou apegado a esse mundo, dizendo: me dá mais 30 anos. Fique com seus 30, que Deus conceda, mas não concedeu não, porque já morreu. Então aquele desejo de 30 anos não se concretizou não, já foi, já está lá, não teve jeito. E é aí que a gente precisa, se nós devemos amar a Deus, o desejo de não ofendê-lo, e o desejo de ir para o céu, aí nós ficamos aqui no meio, o meio das 3 perguntas, né? O desejo de não ofendê-lo. E aí, meus irmãos, aí que está o problema. Nós estamos sempre ofendendo, uns com ofensas gravíssimas, outros com ofensas menos graves, uns com a ofensa de pecados mortais que leva para o inferno, e outros com
com ofensas de pecados veniais que leva para o purgatório. E cada dia eu vejo que para o purgatório eu vou ter que passar, não vai ter jeito não, só se eu morrer mártir. Porque a pessoa que morre mártir, ela vai direto para o céu. Porque morrer, eu não sei se eu vou conseguir essa façanha de morrer sem nenhum pecado venial. Está difícil, porque eu estou vendo. Por isso que os espaços de tempo na minha vida tenham sempre diminuído, né? Eu me confessava uma vez por mês, agora estou nos 15. De 15 em 15 dias. E já estou começando a pensar em uma semana. E do jeito que está, eu vou andar com um padre do meu lado o tempo todo. Ontem foi o prazo dos meus 15 dias e eu fui me confessar. Eu não estou falando isso para me exibir, não. Eu estou falando para vocês entenderem que eu sou pecador. Porque é muito fácil o pregador ficar aqui dizendo que vocês são pecadores e ele é o santo. Então eu gosto de falar o contrário. Eu sou o pecador. Imagine, nesse espaço de 15 dias, eu desejaria não ter ofendido e mais uma vez ofendi. Graças a Deus não foram mortais. Mas como o demônio me tentou em mortais. Como ele me tentou nos mortais. Mas foram os veniais. Por isso que eu já estou começando a pensar de uma semana. Porque o meu desejo é grande de ir para o céu direto. Mas eu não vou, não vai dar. Não vai dar. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia: qual é a pessoa tão santa na face da terra que não mereça um purgatório antes? Aí Santa Teresa dizia: eu tenho medo desse povo que fica me chamando de santa, e depois eu irei morrer. Aí vão me canonizar dizendo que eu estou no céu e eu vou estar no purgatório necessitando de oração e ninguém vai rezar por mim, porque vão dizer que eu estou no céu. Santa Teresa falava isso. E olha a santidade daquela mulher. Se a Santa Teresa dizia isso, imagine esse pobre homem que está aqui na frente de vocês. Tinha outros santos como São João Maria Vianney e tantos outros que diziam: quando eu morrer, celebrem muitas e muitas e muitas missas por mim. Eles diziam assim: muitas e muitas missas por mim. Hoje a pessoa morre, hoje já está canonizada, já está no céu, já está pedindo intercessão. E os santos diziam: rezem muitas missas por mim. Muitas, 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 muitas. Quanto mais vocês puderem, rezem. Porque a alma, quando está no purgatório, ela não pode fazer mais nada por ela. Só nós podemos fazer. E sabe qual é o problema nosso? Morre, nós já esquecemos. Ainda lembra ali, né? Missa de 7º dia, aquele negócio. Aí corre atrás do padre para celebrar as exéquias ali. Tudo na emoção do começo. Depois esquece, acabou. Ninguém lembra mais, acabou. E eles estão dizendo lá: rezem por mim, ninguém reza. Porque estão no purgatório. E nós já estamos dizendo que está no céu. Então no dia que você receber a notícia que eu faleci, muitas missas, não vão dizendo assim: não está no céu, por causa de pregação? Só porque pregou? E porque tem gente que diz que se converteu aí, porque eu ouço de vez em quando tem gente aí dizendo que se converteu. Agora eu estou convertido, de 15 em 15 dias eu estou me confessando. Imagina eu passar 15 dias sem nenhum pecado, é impossível. Aí já morre, já canoniza, está no céu. Eu não sei. Dou muitas missas, muitas, muitas. O Padre José Augusto morreu. Rapaz, reza por aquele cara, porque, meu Deus do céu. Não, mas ele está no céu. Tá não.
Não entra nessa onda, reza por aquela alma lá. Aquela alma do Padre Augusto está precisando de muita oração, muita. Porque Deus deu 15 dias para ele e não criou vergonha na cara nos 15 dias, não. E o triste de tudo, quando você encontra aquelas pessoas que elas estão no pecado mortal e você adverte. Nós, como sacerdote, advertimos. E elas dizem: quem é você para me julgar? Deus conhece meu coração para continuar no pecado. Então o problema é esse: Deus conhece seu coração mesmo. Você o ofendeu gravemente, você não criou vergonha na cara. Esse é o problema. Você não quer mudar de vida. Você está se justificando diante do seu pecado, dizendo que Deus conhece seu coração, e Deus conhece mesmo, e o que Deus vê no seu coração é só ofensa e mais ofensas, e você não quer mudar. Esse é o problema. E o seu grande dia está chegando e você continua ofendendo. Glorificado seja Deus por você estar convertido e você levar realmente uma vida tão santa, ao ponto de que se você morrer hoje, você já vai para o céu. Que bom! Mas eu confessei ontem e já começa tudo de novo.